Olá, amiga e amigo profissional cabeleireiro, você que atua no ramo da beleza, bem-vindo ao Dica da Semana de Colore com Yuri Ornelas. Um bate-papo informal que nós da de Colore queremos ter com você, profissional cabeleireiro, semanalmente, ao longo do mês, trazendo sugestões, soluções cosméticas para queixas do seu dia a dia, ou seja, queixas que a sua cliente leva para você no seu dia a dia. Tá? Então a nossa intenção é trazer sugestões, soluções cosméticas para essas situações rotineiras do seu trabalho. E hoje nós vamos começar com uma queixa que tem sido frequente dentro dos salões para aquelas clientes que fazem uso de químicas oxidativas, coloração, descoloração e também uso de progressivas. São aquelas clientes que chegam hoje dentro do seu salão com a seguinte queixa: meu cabelo não cresce mais, o meu cabelo não passa do ombro, o fio do meu cabelo já nasce muito fino. Ou seja, clientes que reclamam que não percebem que o cabelo cresce. Porém, a gente vê uma coisa, né? Mensalmente ela está lá para fazer o retoque de mecha. Mensalmente ela está lá para fazer o retoque da coloração. E isso é um sinal de que o cabelo cresce sim, porque ele deu raiz, ele apareceu raiz. Só que ele cresce na raiz e quebra de baixo para cima. E o que provoca isso? E como a gente solucionar isso? Essa é a dica da semana de Colore. Então, nós já conhecemos aí o poder de vários óleos que têm sido divulgados no mercado, que é a macadâmia, o ojon, o óleo de argan. E hoje eu quero falar específico do óleo de jojoba, tá? Que na verdade, além de ser rico em nutrientes, sais minerais, vitaminas, ou seja, o poder nutritivo do óleo de jojoba é bem conhecido, eu quero frisar hoje uma situação onde o óleo de jojoba ele tem uma ação bem específica. O couro cabeludo, por ação do organismo de maneira natural, ele libera uma proteção lipídica através das glândulas sebáceas, que é o chamado sebo protetor, que ele tem a finalidade tanto de blindar as cutículas do cabelo, quanto de proteger o couro cabeludo contra ações externas e preservar a hidratação desse couro cabeludo, ou seja, evitar a evaporação excessiva de água do couro cabeludo. Essa é a finalidade desse sebo. Ocorre que essa dinâmica natural do organismo, quando o cliente vai e faz uma química no cabelo, uma coloração, uma descoloração, essa dinâmica natural ela sofre uma alteração. E essa alteração provoca uma obstrução do bulbo capilar, ou seja, aquele fio de cabelo folículo piloso que iria nascer de uma maneira natural, tranquila, ele passa a ter que passar por uma barreira, ultrapassar uma barreira essa que dificulta o crescimento do fio. Essa é a obstrução do bulbo capilar. E é aí que o óleo de jojoba tem uma ação bem específica. Ele promove de maneira natural uma desobstrução do bulbo capilar, agindo ou seja, regulando de maneira natural essa liberação de sebo no couro cabeludo, ou seja, ele controla de maneira natural a oleosidade do couro cabeludo, liberando, ou seja, desobstruindo esse bulbo capilar, facilitando o crescimento do fio. Essa é a ação da jojoba no que diz respeito a promover tonificar o crescimento do fio de cabelo. Veja bem, nós não estamos falando que a jojoba tem poder de fazer crescer cabelo, tá? Ela não tem o poder de fazer crescer cabelo onde não tem. Na verdade, a jojoba age na desobstrução natural do folículo piloso, ou seja, do bulbo capilar para que esse folículo, esse cabelo cresça de uma maneira saudável. Então, para essas suas clientes que chegam sempre com essa queixa, você pode sim oferecer um tratamento, ou seja, um preventivo, que nós chamamos de reposição tonificante do crescimento capilar. Com qual kit? Argan e jojoba. Você vai conseguir oferecer nutrição, reconstrução e o que? Tonificar o crescimento do fio do cabelo, fortalecer esse crescimento, tornando esse fio mais saudável, dando um aspecto de força, na verdade, promovendo o quê? Um tratamento de força para que esse fio cresça de maneira mais saudável, tá? Então, para toda cliente sua que chegar dentro do salão hoje com a queixa de que não percebe que o cabelo cresce, ou que o cabelo já cresce quebrando, você tem aqui argan e jojoba e o preventivo, ou seja, a proposta de tratamento é a reposição tonificante do crescimento do fio, tá? Contando ainda que a jojoba tem o poder também de auxiliar nos episódios de caspa, tá? É importante frisar uma coisa, nós da de Colore sempre deixamos claro o seguinte: casos de alopécia, queda de cabelo, ou seja, onde você percebe uma queda intensa, esse cabelo está caindo, é um caso patológico. Os produtos da de Colore não vai agir de maneira como tratamento. Nesse caso, nós recomendamos sempre o quê? Procurar um profissional médico dermatologista
que é o profissional responsável e com gabarito para poder orientar numa situação de uma patologia dessa, tá? Então, casos de alopécia, casos de fio, quedas de fio, é procurar um profissional dermatologista, tá? O que nós oferecemos aqui com argan e jojoba é um tratamento tonificador do crescimento do fio. Tonificar significa fortalecer, dar força nesse crescimento, tá? E é isso que a argan e jojoba vai oferecer como proposta de preventivo dentro do seu salão, para que você possa levar para a sua cliente consumidora final, ok? Um grande abraço a você, profissional, cabeleireiro, e até a próxima semana com o Dica da Semana de Colore com Yuri Ornelas. Um abraço. Olá, amiga e amigo profissional cabeleireiro, você que atua no ramo da beleza, bem-vindo ao Dica da Semana de Colore com Yuri Ornelas. Um bate-papo informal que nós da de Colore queremos ter com você, profissional cabeleireiro, semanalmente, ao longo do mês, trazendo sugestões, soluções cosméticas para queixas do seu dia a dia, ou seja, queixas que a sua cliente leva para você no seu dia a dia, tá? Então a nossa intenção é trazer sugestões, soluções cosméticas para essas situações rotineiras do seu trabalho. E hoje nós vamos começar com uma queixa que tem sido frequente dentro dos salões, para aquelas clientes que fazem uso de químicas oxidativas, coloração, descoloração e também uso de progressivas. São aquelas clientes que chegam hoje dentro do seu salão com a seguinte queixa: meu cabelo não cresce mais, o meu cabelo não passa do ombro, o fio do meu cabelo já nasce muito fino. Ou seja, clientes que reclamam que não percebem que o cabelo cresce. Porém a gente vê uma coisa, né? Mensalmente ela está lá para fazer o retoque de mecha, mensalmente ela está lá para fazer o retoque da coloração. E isso é um sinal de que o cabelo cresce sim, porque ele deu raiz, ele apareceu raiz. Só que ele cresce na raiz e quebra de baixo para cima. E o que provoca isso? E como a gente solucionar isso? Essa é a dica da semana de Colore. Então nós já conhecemos aí o poder de vários óleos que têm sido divulgados no mercado, que é a macadâmia, o ojon, o óleo de argan. E hoje eu quero falar específico do óleo de jojoba, tá? Que na verdade, além de ser rico em nutrientes, sais minerais, vitaminas, ou seja, o poder nutritivo do óleo de jojoba é bem conhecido, eu quero frisar hoje uma situação onde o óleo de jojoba ele tem uma ação bem específica. O couro cabeludo, por ação do organismo de maneira natural, ele libera uma proteção lipídica através das glândulas sebáceas, que é o chamado sebo protetor, que ele tem a finalidade tanto de blindar as cutículas do cabelo, quanto de proteger o couro cabeludo contra ações externas e preservar a hidratação desse couro cabeludo, ou seja, evitar a evaporação excessiva de água do couro cabeludo. Essa é a finalidade desse sebo. Ocorre que essa dinâmica natural do organismo, quando o cliente vai e faz uma química no cabelo, uma coloração, uma descoloração, essa dinâmica natural ela sofre uma alteração. E essa alteração provoca uma obstrução do bulbo capilar, ou seja, aquele fio de cabelo, folículo piloso, que iria nascer de uma maneira natural, tranquila, ele passa a ter que passar por uma barreira, ultrapassar uma barreira essa que dificulta o crescimento do fio. Essa é a obstrução do bulbo capilar. E é aí que o óleo de jojoba tem uma ação bem específica. Ele promove de maneira natural uma desobstrução do bulbo capilar, agindo ou seja, regulando de maneira natural essa liberação de sebo no couro cabeludo, ou seja, ele controla de maneira natural a oleosidade do couro cabeludo, liberando, ou seja, desobstruindo esse bulbo capilar, facilitando o crescimento do fio. Essa é a ação da jojoba no que diz respeito a promover tonificar o crescimento do fio de cabelo. Veja bem, nós não estamos falando que a jojoba tem poder de fazer crescer cabelo, tá? Ela não tem o poder de fazer crescer cabelo onde não tem. Na verdade, a jojoba age na desobstrução natural do folículo piloso, ou seja, do bulbo capilar, para que esse folículo, esse cabelo cresça de uma maneira saudável. Então, para essas suas clientes que chegam sempre com essa queixa, você pode sim oferecer um tratamento, ou seja, um preventivo, que nós chamamos de reposição tonificante do crescimento capilar. Com qual kit? Argan e jojoba. Você vai conseguir oferecer nutrição, reconstrução e o que? Tonificar o crescimento do fio do cabelo, fortalecer esse crescimento,
tornando esse fio mais saudável, dando um aspecto de força, na verdade, promovendo o quê? Um tratamento de força para que esse fio cresça de maneira mais saudável, tá? Então, para toda cliente sua que chegar dentro do salão hoje com a queixa de que não percebe que o cabelo cresce, ou que o cabelo já cresce quebrando, você tem aqui argan e jojoba, e o preventivo, ou seja, a proposta de tratamento é a reposição tonificante do crescimento do fio, tá? Contando ainda que a jojoba tem o poder também de auxiliar nos episódios de caspa, tá? É importante frisar uma coisa, nós da Dicolores sempre deixamos claro o seguinte: casos de alopécia, queda de cabelo, ou seja, onde você percebe uma queda intensa, esse cabelo está caindo, é um caso patológico. Os produtos da Dicolore não vai agir de maneira como tratamento. Nesse caso, nós recomendamos sempre o quê? Procurar um profissional médico dermatologista, que é o profissional responsável e com gabarito para poder orientar uma situação de uma patologia dessa, tá? Então, casos de alopécia, casos de fio, quedas de fio, é procurar um profissional dermatologista, tá? O que nós oferecemos aqui com a argan e jojoba é um tratamento tonificador do crescimento do fio. Tonificar significa fortalecer, dar força nesse crescimento, tá? E é isso que a argan e jojoba vai oferecer como proposta de preventivo dentro do seu salão, para que você possa levar para sua cliente consumidora final, ok? Um grande abraço a você, profissional, cabeleireiro, e até a próxima semana com o Dica da Semana Dicolore com Yuri Ornelas. Um abraço.